Seja bem-vindos a mais um episódio do Robert Half Talks. Eu sou Ana Carla Guimarães. Hoje, eu e o Mário Custódio, também do time de recrutamento executivo da Robert Half, conversaremos com a Renata Feltrin, cofundadora da Ford Co. Contaremos com os seus mais de 25 anos de experiência no mercado e passagens por diversos setores para debatermos sobre o que motiva e retém os executivos. Compartilhando dados de uma pesquisa da Robert Half sobre sistema, a Renata vai dividir as suas experiências com a gente. Renata, seja muito bem-vinda e é um prazer tê-la aqui com a gente. Oi, Ana. Oi, Mário. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu estar aqui com vocês para falar desse tema, que é um tema, acho tão relevante hoje, né? Acho que depois de 25 anos de carreira executiva, eu mesma escolhi fazer uma transição, mas convivo com muita gente de mercado nesse processo, fazendo essas reflexões, e acho que é um tema realmente muito relevante para o momento que a gente vive de mundo, né? E é um prazer estar aqui. A gente está curioso aqui para ouvir a sua história e ouvir os seus insights, né? E aí eu já vou começar com a primeira pergunta, que traz bastante enfoque sobre a nossa pesquisa, né? Que nela a gente viu que a permanência dos líderes não depende apenas de um bom pacote de remuneração. Mas uma abordagem sofisticada, centrada em propósito, desenvolvimento e relacionamento, né? Com a sua experiência, né, de mercado, atuando como executiva, como que você enxerga essa questão? Como que você tomou as suas decisões? Olha, Ana, eu acho que a pesquisa, ela afere mesmo algo que não só eu senti, eu sinto, mas eu ouço muito pares, amigos, enfim, o mercado, pessoas com quem eu lido, através de mentoria, de advisor nesse processo, né? Você falou aqui três coisas. Você falou, poxa, a remuneração, o pacote de remuneração e de benefícios é, não tem a total relevância, né? A gente está falando aqui de oportunidades de autonomia, de desenvolvimento e de relacionamento. E eu acho que o trabalho, hoje, principalmente quando a gente chega no nível executivo, ele realmente se mostra como uma grande plataforma, onde a gente olha para essa plataforma e pensa, como executivo, quais são os pilares que eu consigo desenvolver a partir dela, né? O pilar econômico, né, de ter ganho financeiro relevante, óbvio que uma posição executiva, isso é importante, mas o desenvolvimento pessoal, a possibilidade do desenvolvimento da qualidade das relações, e a possibilidade da entrega, né, de projetos relevantes mesmo, de um legado, da possibilidade de, com autonomia, digamos assim, deixar uma assinatura em algo importante do ponto de vista de negócio, né, ou na construção enfim, de um modelo de negócio, ou de um pedaço de um modelo de negócio em que eu possa deixar minha assinatura, sem dúvida é algo e que tem a ver com aquilo que eu valorizo, que eu me interesso, que são os meus valores, é algo super importante e que eu vejo muito na liderança executiva é, hoje em dia. E você tem uma história de sucesso, né, como executiva, né, em grandes empresas. Em algum momento você também tomou decisões aí de mudanças, né? Uma mais recentemente que eu acompanhei, né? Como que foi essa tomada de decisão, né, para fazer movimentação? Porque no final das contas a gente está falando do assunto de movimentação, de retenção dos executivos aí no segmento, no lado profissional, né? Então, como que você tomou essa decisão? Primeiro, foi uma decisão intencional e muito bem pensada e evoluída, né? Eu acho que internamente, assim, eu passei 20 anos numa mesma empresa, né? Mas como era uma consultoria, né? Eu tive a oportunidade de navegar por muitos setores, com muitas marcas diferentes, então eu digo que, na verdade, foram muitas empresas em uma. Mas era foi uma experiência maravilhosa, acho que eu construí uma carreira executiva, sou muito grata e tenho muito orgulho dessa história. Acho que esses elementos que eu estava falando para vocês de uma plataforma onde a gente pode desenvolver todos esses pilares, acho que eu tive de forma muito abundante na minha história. E chegou um momento, né, que
eu atuando como diretora executiva, Latam ali da CIT, Uhum. eu tive a experiência, óbvio, de uma empresa que era uma empresa brasileira do interior de tecnologia que acompanha, que cresceu, né, de forma muito importante, que foi para o mercado americano logo cedo, e que, enfim, tive a oportunidade de trabalhar, a gente tinha a oportunidade de trabalhar com marcas muito relevantes, primeiro no Brasil, depois se internacionalizou, então acho que eu vivi uma história muito forte, depois teve um capítulo da abertura de capital, então eu vivi também essa experiência de uma empresa capital aberto, e aí, sabe quando eu cheguei naquele momento que eu falei, olha, eu acho que tem uma história muito bonita toda construída aqui, e uma história que me deu muita oportunidade de aprendizado, de relações e de tudo, né? Mas eu acho que está na hora de ter outros aprendizados, né, também, de trazer todo esse repertório que eu construí aqui, que eu tive acesso, e de abrir um momento novo na minha vida, né? Então, a primeira coisa que ele foi bastante pensado, foi intencional, é, acho que foi com muita clareza e com passos muito bem estruturados. E, e aí né, e tinha muita clareza do que eu queria. Que eu acho que né, nesses momentos de transição, a gente tem que saber também dizer o que a gente quer. Né? A gente tem que saber ter muita firmeza em o que a gente quer, o que a gente não quer. E não é do ponto de vista ali do pacote de benefícios, do que a empresa vai oferecer, mas do que a gente é e do que a gente é e do que a gente é capaz de aportar, né? Porque às vezes as oportunidades da vida vão aparecendo para a gente e quando a gente não tem clareza sobre esses elementos, a gente não consegue construir com as oportunidades que aparecem, né? E, e a gente olha a forma de uma forma muito rasa. Então, acho que eu me preparei muito para isso. Nesse momento da minha vida, eu defini que eu queria experimentar uma coisa nova, então, junto com o sócio, então, a gente decidiu empreender e abrir uma boutique de advisor estratégico. Eu queria fazer isso nesse momento, atuando junto com executivos, mas de uma forma diferente, executivamente, com executivos do outro lado, né, com quem a gente atua hoje. E eu sabia que eu queria isso. Eu sempre falo que eu não sei, esse é o end state, eu não sei qual é o end state. Porque eu sempre acho que a gente precisa dançar, as coisas vão, a vida da gente, a gente vai dançando com ela quando a gente tem clareza das oportunidades e do que a gente pode aportar. Mas nesse momento é isso, e tem sido assim muito legal. Acho que foi um movimento importante, intencional, mas que eu estou muito feliz de ter desenhado esse movimento, né? E tá ainda construindo ele, dando um passo de cada vez, com muita clareza do que eu queria e do que eu esperava desse outro lado depois de fazer essa transição. Legal. E até, Mário, eu ia te puxar justamente para falar sobre esse ponto, né? Porque quando a gente analisa os dados, até em sala de entrevista, né? Queria até que você falasse um pouquinho sobre esse ponto, né? Porque fica evidente que os executivos e as executivas de hoje, eles querem e buscam mais do que o bônus e o status, né? Então, quando essa clareza ela não existe, né? A dificuldade da empresa se preparar para atender essas expectativas do executivo fica muito obscuro, né? Mário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Não, na realidade, em primeiro lugar, Renata, é um prazer estar aqui com você no podcast. Eu não queria falar, na verdade, eu queria fazer uma pergunta aqui para Renata aqui. Fica aí. É claro que o que motiva um executivo a mudar, né? O que motiva um executivo numa transição varia de pessoa para pessoa e nunca é um elemento, nunca é uma variável isolada, né? Então não dá para a gente taxar aqui que uma mudança é porque foi por conta de salário, ou foi porque era o ambiente, ou porque é só o projeto. É uma combinação, né, de fatores, né? Mas, mas no final do dia a gente sabe e entende que não é só grana, né? É, quando a pessoa vai mudar, e naturalmente o projeto tem um peso grande, né? Quais são os desafios? Qual o meu nível de autonomia? Como é que eu posso, né? Qual vai ser a minha relação com os tomadores de decisão, né? Com os stakeholders? Como é que as empresas, como que você acha que as empresas devem se preparar para atender essas expectativas?
para que depois não haja frustração em nenhum dos lados, nem do lado de quem está fazendo essa mudança e nem do lado de quem está contratando. Mário, eu achei excelente a pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que as empresas, eu acho não, eu tenho, na minha visão, a primeira coisa que as empresas precisariam fazer e fazer bem é ouvir. Porque talento humano a gente tem de monte e às vezes a gente quer preencher muito mais, a empresa quer preencher muito mais as expectativas dela como uma lista de atributos que ela tem ali, que ela entende que ela precisa, do que ouvir e entender e aprofundar naquele talento que está na frente dela. E o talento que está na frente dela pode ser uma grande oportunidade, às vezes até dela reposicionar uma, uma vaga que ela está buscando, dela, né, desenhar ali uma estratégia de como ela pode colocar aquele projeto no mundo, e entendendo o potencial de quem está na frente dela. Como você falou, as pessoas são muito diferentes. E as pessoas aportam potencialidades de forma diferente, né, com suas características. Eu mentorando, eu vejo isso, assim, eu faço isso individual, one-on-one, porque não tem, eu não vejo outra forma de fazer mentoria que não seja one-on-one. Porque cada pessoa é um mundo, é um contexto, é um conjunto de talento, de características, de coisas que pode dar para o mundo né, e que precisa de complementos diferentes também, né? Então, a primeira coisa eu acho que é ouvir e aprofundar nesse talento que está ali. E eu acho que, do outro lado, é, ter muita clareza sobre o que a gente aporta também é muito importante, do que a gente busca e de como a gente quer construir. Eu sempre digo que o trabalho ele é uma parte muito importante da nossa vida, mas ele é só uma parte. E a gente precisa, como, ainda mais num cargo executivo, né, numa alta liderança, a gente precisa entender qual é, o que que a gente entrega ali naquele projeto de construção conjunta, né, com a companhia que a gente está trabalhando, o que que a gente entrega e o melhor que a gente entrega nesse projeto, mas também que a gente não vai resolver todo o propósito da nossa vida aí, né? E que a gente precisa ter clareza de como é que a gente amplifica todo o nosso potencial para o mundo. Eu sempre falo que a gente tem uma expectativa que a gente que um cargo vai nos posicionar, que vai nos dar, vai nos amplificar. E se tem uma frase que eu acredito, que eu repito, é que ninguém nos posiciona, a gente se posiciona no mundo. Né? Então, quando a gente tem clareza sobre aquilo que a gente está buscando, o que a gente é e as nossas potencialidades, é muito mais fácil a gente se posicionar e construir com quem está do outro lado com a gente. Então, eu falei que a empresa precisa ouvir, e quando ela está diante de alguém que tem clareza que está bem posicionado, eu acho que você tem chance de construir com essa pessoa. Quando eu converso com muita gente de mercado e as pessoas falam, às vezes me pedem opinião, olha, eu estou com essa oportunidade, o que que você acha? Tem duas aqui na mesa, o que que eu escolho? Eu falo assim, olha, a pergunta para mim, que é a pergunta-chave numa transição, numa mudança de posição, é em qual dos lugares você vai ter mais chances de construir com? Aquela estrutura que está do teu lado, a liderança que vai estar junto com você. Talvez a palavra seja autonomia, não sei se é autonomia. O ponto é, né, de construir aquilo que eu quero construir, de aportar aquilo que eu venho entregar, que eu sei que é potente em mim, aonde eu vou ter mais espaço para fazer isso. Porque no nível de uma liderança mais alta, mais executiva, está muito aí a felicidade, né, a conexão, o entendimento de que eu estou conseguindo fazer algo de valor, né? Então está muito nessas relações e esse construir com são essas relações, né? As relações diretamente para quem você reporta, as relações com quem você está do seu lado, que são pares de você. Ninguém faz nada sozinho no mundo. A gente pode ter toda a experiência que a gente tiver, a gente não faz nada sozinho no mundo, não gera nenhum resultado sozinho. E no nível de alta liderança, essa qualidade das relações com pares e com superiores é fundamental para que a gente consiga espaço para construir. Isso que você falou é interessante, né? E a gente observa que, infelizmente, quando alguém se frustra, porque às vezes o que é vendido, né? Ou às vezes as intenções são uma e na prática a coisa não flui exatamente como aquilo que se esperava, né? Isso gera uma frustração, né? Acho que para os dois lados, mas especialmente para quem fez, né? Para quem tocou a transição, né? Porque você assumiu um projeto novo com uma expectativa e no final, putz, aquilo lá que a gente tinha conversado, na linha do que você comentou, né? De me ouvir, né? De ser ouvido e chegou lá, acabou tendo uma desconexão.
tem uma coisa que eu queria te ouvir também, Renata, assim, que a gente ouve bastante também, que diz respeito ao, independentemente da posição, diz respeito ao equilíbrio, né, entre a vida profissional e pessoal, né? Isso tem sido muito discutido, em carreira, né? Mas quando a gente pensa no papel da liderança, né, a gente entra nesse debate. Que você vê que já avançou? O que você acha que ainda tem para evoluir? Né? E você ouve muito isso também, né? Esse tema do equilíbrio profissional com o pessoal? Eu ouço muito, acho que isso é um tema muito em voga. E eu acho que isso é um fator muito relevante, viu, na escolha de um momento, de uma mudança, de uma transição. Talvez um dos fatores mais relevantes que a gente tem hoje em dia seja esse, né? É, porque a gente está vendo, né, uma grande maioria das pessoas adoecendo mentalmente. E o nível de pressão num cargo de liderança, de uma alta liderança, ele é realmente muito grande. Mas eu acho que tem uma construção que precisa também ser uma construção conjunta aí. Eu acho que as empresas elas precisam entender, né, nesse arranjo ali, o quanto que elas, o que que é razoável hoje, como é que o que que ela pode buscar esperar de um executivo, né, e o quanto que exigir, enfim, separar. E eu acho que a gente precisa entender também, construir, como é que eu vou dizer assim, estofo interno, em certo sentido, uma maturidade, um entendimento, vai na filosofia estoica, do que é, e aí então, talvez uma fortaleza emocional, uma clareza, né? De até onde, de como, de que as coisas são como são, né? E não adianta a gente precisa trabalhar esse emocional para conseguir entender até que ponto faz sentido se frustrar, né? Porque às vezes a gente se frustra demais com coisas que são como são e que a gente só precisa entender, muitas vezes, no meio corporativo, né, em grandes corporações, as mudanças, transformações, as coisas são muito difíceis. A gente não É, vai conseguir destruir uma montanha para que o mundo seja assim aquela montanha, porque a gente acha que com aquela montanha o mundo não funciona. A gente vai ter que aprender a contornar essa montanha. Então, acho que é uma coisa de dois lados, né? Então, acho que tem uma coisa pessoal, acho que com uma liderança, um executivo maduro, mais equilibrada, que busca também desenvolver saúde emocional. Eu falo para todos os executivos que eu conheço, eu falo, existe uma prática de construção de estofo individual, emocional. É, eu sempre pergunto, você já experimentou meditação? Acho que assim como hum, musculação para o corpo, meditação é uma musculação para o cérebro. Essa capacidade de você desenvolver um equilíbrio emocional em que você consegue tomar um distanciamento diante de uma tomada de decisão e não só reagir a uma situação, é algo que os executivos de uma alta liderança precisam desenvolver, né? E isso nos ajuda a tomar decisões para a vida desse ponto de equilíbrio também. Eu acho que quando a gente se posiciona, tudo como eu falei, né? Ninguém posiciona a gente se posiciona, a gente também pode se posicionar nesse sentido de equilíbrio de vida. E dizer não, e colocar fronteiras, e colocar espaços, e dizer, olha, eu entendo aonde eu aporto, aonde não é tão interessante. Eu acho que a gente também cai, muitas vezes, no exercício do ego, de porque eu sou uma alta liderança, tenho um cargo X, eu preciso estar em todas as agendas, eu preciso participar de todas as decisões, eu preciso ser considerada e relevante em todos os momentos, e isso vai afogando a gente, né? Essa clareza pessoal nos direciona aonde de verdade eu preciso estar, porque nesse lugar eu faço diferença. As minhas potencialidades são úteis e valorosas nesse momento. Em outros momentos, tem outras pessoas que estão aí que são complementares às minhas potencialidades. Eu tenho pares, eu tenho que vão fazer, que são elas que precisam estar lá, né? E não é porque não é por causa do cargo, é porque é ali que elas vão fazer a diferença de verdade. E aí a gente vai construindo uma agenda, uma atuação mais equilibrada na vida também. Eu acho que é uma construção conjunta. E sabe o que que é interessante? Uma das descobertas mais curiosas que a gente teve na pesquisa, né, envolve o tópico remuneração, né? E aí a gente entendeu que remuneração é o fator que mais chama atenção para uma mudança do executivo ou executiva, porém não é o fator principal quando a gente fala de retenção, né?
Então, esse comportamento aparece no dia a dia do executivo, né, das pessoas que você tem conversado, tanto em cadeiras de C-level quanto em cadeiras até de conselhos, né? Qual que é a sua visão com relação a isso? Porque parece antagônico, né, essa questão, né? Uma coisa que te atrai para uma mudança não é aquilo que te retém, né? Sim, sem dúvida. Aparece muito, Ana, e eu acho que é a soma do combo, oportunidade de fazer algo que me atrai do ponto de vista de valor, de projeto, né, de desafio, junto com a oportunidade de desenvolvimento, junto com os relacionamentos que isso vai me trazer e essa possibilidade de construir juntos algum contexto, eu vejo muito isso ter um peso, às vezes até mais importante do que a remuneração, né? Principalmente em cargos de alta liderança, né? Então, você pensa assim, onde, você sabe, você já teve muitas experiências na vida, você já construiu bastante, você está ali onde os critérios, né, de reconhecimento e do teu próprio reconhecimento interno, do que tá valendo a pena eu gastar minha vida? O que está valendo a pena eu levantar todo dia de manhã, né, e colocar tantas horas do meu dia a serviço no mundo? É, tem muito a ver com esse lado, é, e não é só realmente o fator financeiro que faz a diferença, até porque as pessoas estão muito mais conscientes sobre esse ponto de felicidade, de saúde emocional, né? E dinheiro não compra saúde emocional, dinheiro não compra felicidade, né? Hum. Então, é óbvio que ele é um fator super importante, porque a gente vive num mundo em que conforto traz boa parte uma parte importante, né, de conforto mesmo e desse equilíbrio mental. É uma parte importante. Pessoas que. Eu estou no board de tecnologia do Instituto Ame Sua Mente, que é um instituto que tem o objetivo de levar a saúde mental para as escolas públicas brasileiras. E o doutor Rodrigo Bressan, que é o presidente do instituto, ele fala isso. Ele fala no Brasil, o Brasil é um dos países mais que está em um dos tops da lista de questões com um volume de questões de saúde mental, né, das pessoas com problemas de saúde mental. E isso, um dos fatores é o fator financeiro, né, porque quando você não tem uma vida financeira equilibrada, é difícil, é um primeiro pilar muito difícil que já te deixa muito vulnerável, né, e aí é difícil os outros pilares pararem de pé. Mas eu acho que o nível de liderança, quando você já vem há alguns anos conquistando e esse pilar vem se fortalecendo e você tem uma certa segurança nesse sentido, né? E os outros são tão importantes quanto, você começa a ver e colocar um equilíbrio na balança e falar, não, mas espera aí, tem um conjunto de fatores que são talvez até mais importantes do que esse, e nesse momento da minha vida eu estou numa configuração que eu posso escolher, né, por um projeto para minha vida, por uma atuação, por pessoas com quem eu quero trabalhar e conviver, por coisas que eu quero construir e que não se justificam só pela questão financeira. Você tem anos, mais de 25 anos de experiência, no mercado de tecnologia, inovação, que são setores que a gente sabe, né, que mudanças muito rápidas, concorrência super alta por talentos, né? Como é que, na sua vivência, né, como é que, e aí é aquela a pergunta, né, a pergunta do milhão, né? Como é que eu faço, né, para diferenciar, né, como é que eu faço com que os executivos permaneçam engajados nessas posições desafiadoras, né? Vamos pensar em retenção, né? Com um mercado tão competitivo, rápido, guerra por talentos, né? Como é que eu poderia fazer para ter os meus executivos da minha empresa engajados e, consequentemente, poder retê-los, né? Mara, eu acho que a primeira coisa é criar esse espaço de construção. Um executivo de uma empresa quer construir junto. Ele se vê. Todo mundo, ninguém chega numa posição de liderança sem uma energia, uma capacidade de entrega importante, né? Você construiu sua história a partir de uma capacidade de entrega importante. Mas eu sempre digo que se eu tivesse que definir liderança, uma das primeiras coisas que eu vivo, liderança é ser capaz de construir visão e trazer as pessoas para construir essa visão junto com você. Então, se você numa empresa não dá a possibilidade dos líderes que você escolheu para construir com você
aquela história da possibilidade desse espaço para construir junto, para pensar junto o futuro, a visão de futuro da organização, do projeto, enfim, da área. Poxa, por que você trouxe um líder, né? Se for só para executar, para entregar, né? Talvez não era exatamente o que você estava buscando. Então, eu sempre digo isso, é valorizar e respeitar o talento das pessoas que você está trazendo e dizendo que você quer que elas liderem junto com você, e ter uma sensibilidade. Acho que a primeira coisa é isso. A segunda, eu acho que ter a sensibilidade para construir times de líderes complementares em capabilities. Hum. Acho que um time de liderança que é complementar, que você enxerga que você tem pessoas ali que aportam, né, capabilities mesmo que se completam e que aquelas pessoas conseguem performar junto, cada um entregando a sua parte, né, com espaço para isso, eu acho que é fundamental. E eu vejo que o papel de um CEO, em boa parte, né, antes de entregar, além de desenhar, está preocupado na sustentabilidade do futuro do negócio, está preocupado com a performance do negócio do dia a dia. A principal entrega dele, ele responde no final pela entrega do negócio, pelo resultado no final, mas aonde ele gasta a agenda no dia a dia é a questão de relações de quem ele está liderando. É Hum. garantir que ele tenha as pessoas certas, as capabilities certas, nas posições corretas, mobilizando as agendas que precisam, estratégicas, que ele desenhou junto com essas pessoas. Então, isso é muito importante. Eu acho que eu vejo corpos de lideranças executivas que performam muito bem, são esses corpos de liderança que têm as capabilities corretas e complementares e que estão performando do ponto de vista de relacionamento muito bem e que conseguem construir, e que tem espaço para construir com essa alta liderança, o negócio, os projetos, o que vem pela frente. Que é muito interessante esse ponto, né, da construção conjunta, né, e de você efetivamente se sentir parte, né, daquilo que do direcionamento da empresa ou da estratégia, né, e que em muitos casos efetivamente a pessoa se frustra por conta de não se sentir parte ou por conta de decisões que são às vezes mais autocráticas, é, ou um perfil ou estilo de liderança que não necessariamente se trabalha de forma colaborativa, né? Isso a gente percebe que acaba tendo um impacto, né? Eu quero, inclusive, Mário, só para complementar, enfatizar mais ainda esse ponto da liderança, uma liderança complementar. E quando eu falo isso, eu estou falando de uma liderança mais diversa mesmo. E não é só uma diversa de gênero, né? Óbvio que eu aqui, mulher, e eu sou super a minha bandeira de liderança, da gente. Eu sempre digo que a gente precisa trazer as mulheres para os cargos de liderança, mas além disso, a gente precisa ensinar os homens também a equilibrar a energia feminina e masculina. Esse é o ponto fundamental, porque a gente precisa ter novos modelos de lideranças à frente das empresas, né, dos projetos, dos desafios, de forma muito mais completa, né, onde com capabilities muito mais integradas, né. As mulheres que chegam muitas vezes em cadeiras de liderança, elas estão tendo que ter comportamentos que são comportamentos esperados de uma liderança onde a gente já vê isso, os homens fazendo isso há muito tempo, mas elas também trazem características complementares e que soma muito nessa capacidade de relações ali, que os homens precisam aprender, né? Então eu falo nesse sentido, nesse tipo de diversidade, de complementariedade, eu falo também na diversidade de a gente ter pessoas diferentes. A gente estava conversando aqui antes da gravação, eu estava contando que eu vim da Amazônia, né? Eu vim de Belém do Pará. E esse país são países, né? Hum. É muito diverso. Meu marido, que é de São Paulo, ele adora Belém, adora a Amazônia. Quando a gente vai, ele fala: Nossa, eu tô indo. É praticamente a gente tem que tirar um visto, porque eu tô indo para outro país, porque chega lá não parece que eu tô. E isso não é um comentário ruim, isso é um comentário, né, de que é diferente mesmo, né? O povo se comporta de uma forma diferente, boa, inclusive, ele super acolhedor, a realidade das pessoas, tudo isso faz com que a gente perceba e desenvolva um olhar diferenciado para algumas questões, que quando você soma com pessoas de outros lugares, por exemplo, você consegue, né, trazer perspectivas e construir de uma forma nova também. Então, existem muitas perspectivas de complementariedade que eu acho que faz sentido e que atrai o executivo a querer estar nesse grupo, a querer fazer parte ou continuar fazendo parte, para construir junto. Isso só mais um ponto. É bem interessante isso que você falou, porque às vezes a gente observa, e talvez seja inconsciente,
Mas tem casos que existe uma tendência da pessoa querer contratar alguém que tem um perfil mais similar a si própria do que. Não, tem caso não, mas você tem estudos, né? É o tal do olhar com viés. A gente quer do lado da gente quem é igual a gente. E isso é a maior, eu acho que talvez um dos maiores erros do ponto de vista de liderança. Na hora da contratação, uma liderança, eu só olhar e só valorizar um talento que é igual ao meu, ou que eu quero parecido, ou parecido com os outros que eu já tenho. Eu estou perdendo isso. Eu estou reforçando um pilar que eu já tenho e estou continuando capenga em vários pilares que eu talvez não tenha e que estou perdendo a oportunidade de trazer um talento para complementar esse grupo, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio, esse olhar com viés. Às vezes, culturas muito fortes, de empresas com uma cultura muito forte, gera esse problema da gente só trazer uma liderança que pensa da mesma forma que a gente, que cresceu fazendo da mesma forma que a gente fez, tem dificuldade de contratar de mercado, porque só serve se fizer exatamente como a gente sempre fez a vida inteira. E isso é um risco, eu acho que o mercado evolui o tempo inteiro, as coisas estão acontecendo, você está aberto aos talentos que possam trazer, né, novas visões, novas formas de fazer, possam trazer outras capabilities complementares àquilo que você já tem de fortaleza, com certeza é um risco você não olhar para isso. Então, culturas fortes podem ser até prejudiciais nesse momento. Fechado. Eu tenho uma última pergunta, Rê, que é falar um pouco, né, da questão da retenção, né? A gente percebe que a retenção, ela começa muito antes de uma possibilidade de saída do executivo, né? O líder, ele precisa sentir que ele está no lugar certo, né? Mas isso é uma tarefa muito difícil, né? O que que se faz essencial nesse cenário, né? Ô, Ana, você falou uma coisa verdadeira, eu acho que você mantém um executivo todo dia, né? Uhum. E para as empresas que eu faço advisor, CEO, estão olhando, eu sempre falo, os líderes que você escolhe, então eu sempre pergunto quem que é no círculo ali das zonas, talvez ali de gravitacionais, quem são os líderes que são a camada número um logo depois de você, do CEO? Quem que Uhum, são? Aquele que você olha e fala, está construindo esse legado comigo e eu, né, reconheço que é através, né, dessas pessoas que a escala é possível. E aí eles me falam os nomes, eu falo, essas pessoas vocês deveriam considerar de verdade como sócios, né? E agir com uhum, essas pessoas como sócios. Elas são sócios com você no projeto que você está construindo de empresa, né? E dê espaço para essas pessoas como sócios. E esse comportamento de olhar e de construção, muda tudo. Às vezes você olhar para esse executivo com esse olhar muda tudo. E eu acho que dividir, inclusive, com esses executivos, eu quero você comigo para construir, você está aqui comigo para construir essa história comigo, isso é uma sociedade nesse projeto, né? Inclusive ter espaço para o que você quer, como você se vê nessa construção. Se essa pessoa é tão importante nesse desenho, como você se vê, como se você se vê, e dar espaço para construir, como você se vê daqui a 2, 3 anos construindo coisas, né? Tem a prática tal do Tour of Duty, né? De como é que vai ser essa jornada nos próximos 2, 3 anos, dar um espaço para ouvir esse executivo e construir junto, mas uma construção real, transparente, é, cria, o líder desses executivos criando as oportunidades para que o executivo consiga desenvolver aquilo que ele desenhou como o que ele quer fazer nos próximos anos, né? Poxa, eu acho que se você faz isso, você está do lado, você faz isso, você dá esse espaço com esse olhar de sociedade, você está conquistando esse executivo todos os dias para ele querer ficar, né? E aí, se você começa a não dar importância para isso, você começa só a delegar e dizer, ó, cobrar tarefa, cobrar só o resultado, né? Não ouvir, né? Não ouvir, e eu acho que você não está tendo um comportamento de sócio, né? De alguém que está construindo. uhum. E aí você começa a perder um executivo um pouquinho todo dia. Então, acho que é por aí. Acho que o que todo mundo busca é a receita de bolo ou a fórmula mágica, né? Mas acontece que isso não é verdade. Não existe uma fórmula mágica para retenção, né? E dentre todos esses caminhos aí que você falou, né, que as empresas podem seguir buscando, né, o sucesso e o engajamento dos executivos, né? é, Qual que seria o seu conselho final aí para a gente terminar esse podcast? Pensando nas empresas que estão com esse desafio na pele, que estão sentindo esse desafio na pele.
né? O que que as empresas podem fazer nesse sentido? Primeiro, assim, eu acho que assim, não existe job description para alta liderança. Né? Às vezes, né, as empresas ainda estão naquele modelo de desenhar o que a gente quer de um executivo num job description, como eu falei, e não olhar ao contrário. O que que esses talentos, eu acho que a primeira coisa que as empresas, se eu tivesse que dizer, é desenvolver a capacidade de ler os talentos que ela tem de verdade, a partir da potência que essas pessoas são, e aprender a trazer a amplificar, dar espaço e amplificar para que as pessoas entreguem aquilo que elas têm de melhor. Né? Isso está muito além do que dar uma lista de checklist que essa pessoa tem que construir, né? Tem que dar check. Né? Então, que é um modelo padrão, muitas vezes, né? Isso que a gente espera do executivo, ele tem que dar check numa lista de checkbox ali, que às vezes ele não, as pessoas estão diferentes, ele não vai conseguir nunca, né? Ele vai ser muito bom em algumas coisas e outras ele nunca vai ser outstanding, nunca vai ser aquela pessoa de destaque naquelas coisas. E eu não, e colocar luz naquilo que aquela pessoa nunca vai conseguir ser bom não é um jeito de valorizar aquele executivo que você tem. O jeito de valorizar é olhar aquele que ele tem de muito potencial e dar espaço para que ele possa entregar isso a serviço da empresa da melhor forma possível. Então, eu acho que eu primeiro olharia se o jeito que eu estou olhando para esse executivo, que eu estou avaliando, que eu estou incentivando, a forma como é que eu estou cobrando ele, que eu estou comunicando o que eu espero dele, se está mais aí naquele modelo antigo, né, de uma lista de checklist que ele tem que checar, ou se eu estou olhando com esse olhar mais individualizado, se estou dando espaço para ele construir. Acho que isso eu acho que é a primeira coisa. A segunda, eu acho que as empresas precisam estar preocupadas em manter e construir a sua cultura, mas também ter um olhar para fora. O mundo vai mudando, né? As pessoas vão mudando, a necessidade das pessoas vão mudando. A cultura é algo que evolui fora dos mundos da empresa também, e a gente vive no mundo, né? A gente vê as coisas acontecendo no mundo. Tem vários modelos, os modelos de trabalho, eles estão se amplificando, se transformando para fora dos muros das empresas e olhar, estar atento a isso, e se inspirar nesses modelos novos de trabalho, no que as pessoas, o que está sendo possível fazer, e se alimentar disso para trazer também, retroalimentar o modelo daquilo que você tem ali interno construído e oferece para os seus executivos é muito importante também. Então, às vezes a gente quer só que as pessoas caibam naquilo que a gente já tem, muito estruturado, mas o mundo lá fora está mudando e está todo mundo mudando junto. E mudar é bom, às vezes, né? Evoluir é bom para que mais pessoas e mais talentos caibam nesse lugar. Então, acho que eu daria esses dois conselhos para as empresas que estão buscando aí, passando por esses desafios. Renata, isso que você falou da gente estar atento para o que acontece ao nosso redor, né, mundo afora, é muito interessante. A gente percebe, muitas vezes a gente ouve o pessoal culpando a geração, porque essa geração é assim, essa geração é assada, né, e, quer dizer, criando alguns rótulos, né, que não necessariamente são verdadeiros, né? Como que você vê isso, assim? Isso é algo que você também ouve, você escuta? Ótima pergunta, eu escuto muito. E é interessante, né? Porque a gente, acho que pela primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de 5 gerações convivendo no mercado de trabalho, com a questão da longevidade, né? De a gente viver cada vez mais e se sentir mais produtivo, estar mais produtivo durante mais tempo, e também dos jovens chegando com oportunidades de aportarem já, né, muitos jovens nas empresas, a gente vê 5 gerações convivendo. E isso é de uma riqueza enorme, e a gente olha isso como um problema, né? Inclusive do ponto de vista de liderança, acho que cada vez mais a gente deveria ter pessoas de todas as gerações em cargos de liderança, porque a gente traz essa diversidade de olhares, como a gente estava falando ali, né? Essa coisa que vai mudando a cultura, que vai trazendo, oportunidade da gente pensar o mundo de um jeito diferente. E a gente não cai nos preconceitos, no etarismo, de que você chega a partir de tal idade, né? Você não pode mais ser um líder aqui, né? Não faz, porque você já está velho demais para ter essa posição, e também você não pode ser uma liderança aqui porque você é muito novo, né? Então, assim, quando a gente tem esse olhar mais aberto, isso deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade, né? Tem um livro de cultura que eu gosto muito, na verdade, vocês devem conhecer, porque é da ex-head de cultura do Netflix, que é a Patty McCord. Ela era head de cultura do Netflix quando eles fizeram aquele deck de cultura do Netflix sobre liberdade, responsabilidade, autonomia, que estourou o mundo inteiro, circulou no mundo inteiro. E ela escreveu um livro que se chama Powerful, né? E ela tem uma frase nesse livro que eu acho maravilhosa,
Ela fala, olha, as pessoas, a gente diz, né, nas empresas, a gente precisa empoderar as pessoas. Ela fala, eu odeio essa frase. Porque as pessoas, elas chegam na empresa, elas passam pela porta das empresas cheias de poder, aquilo tudo, trazendo tudo que elas são, né? E aí, no dia a dia, a gente vai tirando, vai dizendo, isso você não pode, isso você não pode, não, isso aqui não pode fazer, não, isso aqui não, isso você não tem autonomia, isso precisa da aprovação de tal pessoa. Não, não, isso não cabe, isso aqui a gente tem tal regra. Aí, depois que a gente faz tudo isso e a pessoa não pode fazer nada, e nem aporta nada que ela é, a gente fala, agora a gente precisa empoderar as pessoas. Então, ela fala, uma cultura onde as pessoas podem ser quem elas são, é uma cultura de liberdade e responsabilidade. E ela dá dicas ótimas nesse livro, e eu super indico para vocês. Eu acho que tem a ver com isso, de uma cultura onde as gerações podem conviver, com todo o potencial que cada uma traz, né, nesse ambiente de liberdade e responsabilidade se complementando. Então, eu acho que esse livro pode ajudar nessa questão, Mário. E na realidade a gente poderia ficar aqui falando mais 40, 50 minutos, né? Porque o tema é vasto, né? E você traz muitos insights positivos, né? Mas eu queria te agradecer imensamente pela participação, né, no nosso podcast, ter disponibilizado a sua agenda para estar aqui com a gente, né? E Mário, obrigada também pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Queria agradecer muito, Rê. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Adorei saber o resultado da pesquisa também. Vem muito de encontro com, né, o que eu estou encontrando aí no mercado, nas trocas, nas mentorias e como advisor de muito C-level também. E é muito legal ver vocês olhando com atenção para isso, né, tentando entender realmente o que é a necessidade desses executivos para que possam ajudar as empresas a desenvolver estratégias e a serem o lugar onde esses executivos querem estar. Eu acho, reforçar mais uma vez, a gente tem muito talento maravilhoso, disposto a construir junto, querendo estar num lugar onde há espaço para construir junto, com relações bacanas, né, para essa construção. E eu acho que é uma oportunidade para as empresas desenvolverem processos que possam capturar esses talentos. Então, parabéns pela pesquisa, obrigada pelo convite. E hoje conversamos com Renata Feltrin sobre motivação e retenção de executivos. Se você tem interesse em baixar a pesquisa completa, acesse o site da Robert Half, www.roberthalf.com.br. Eu sou Ana Guimarães e nos vemos no próximo Robert Half Talks. Até mais, pessoal! Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!